Helicóptero com 2 pessoas a bordo cai na zona sul de São Paulo. PF faz operação contra esquema de pirâmide em 80 países. E você vai ver também. Nova rodada do Pronamp supera os 30 bilhões de reais em quase 365 mil operações. No Rio de Janeiro, após o primeiro dia de busca ativa, a procura por vacinação contra a polio aumenta 134%. Putin instaura lei marcial nos territórios da Ucrânia anexados ilegalmente pela Rússia. E ainda, preços de alimentos levam a inflação britânica ao maior nível em 40 anos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h01 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. A gente começa essa edição falando sobre o helicóptero que caiu nesta manhã no Parque da Rocinha, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas estavam na aeronave e foram socorridas com consciência. O piloto Lucas Pereira de Almeida, de 51 anos, foi levado pela Polícia Militar para o Hospital das Clínicas com traumatismo craniano. Já a segunda vítima, o mecânico Jorge Douglas, de 37 anos, sofreu lesões nos membros inferiores e foi levado para o Hospital Jabaquara pelo SAMU. A suspeita é de que o piloto tenha feito um pouso de emergência, pois o local onde o acidente aconteceu é muito próximo do aeroporto de Congonhas. As causas ainda serão investigadas. O helicóptero pertence à empresa Promax, fabricante e distribuidora dos produtos da Bardal. A Polícia Federal faz uma operação contra a organização criminosa responsável por implementar um esquema de pirâmide financeira em 80 países. O grupo teria captado recursos de mais de 1.300.000 pessoas. 5 pessoas já foram presas, entre elas o empresário Patrick Abraão, marido da cantora Perla. A operação da Polícia Federal, chamada de La Casa de Papel por conta da dupla nacionalidade de alguns dos integrantes, é realizada em parceria com a Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração. As autoridades estimam que o prejuízo seja de mais de 4 bilhões de reais a mais de 1.300.000 pessoas. Estão sendo cumpridos 47 mandados judiciais nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. 6 dos mandados são de prisão preventiva contra os líderes da organização criminosa e 41 mandados de busca e apreensão expedidos pela Terceira Vara da Justiça Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os agentes cumprem ainda mandados de bloqueio no valor de 20 milhões de dólares e sequestros de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos. As vítimas eram atraídas por promessas de ganhos diários em percentuais acima do praticado no mercado, que poderiam chegar a até 20% ao mês e mais de 300% ao ano. Os lucros seriam obtidos por meio dos supostos investidores a serviço da empresa. Os clientes também tinham promessas de vantagens ao conseguir novos investidores. Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de praticar crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de dívidas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato. Agora falamos do Pronamp. O crédito do programa para micro e pequenas empresas superou os 30 bilhões de reais. Já foram realizadas cerca de 365 mil operações. O Fundo de Garantia de Operações informou que em quase 3 meses a nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte já superou 30 bilhões e 400 milhões de reais em quase 365 mil operações de desembolsos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal respondem por mais da metade do valor concedido. Na rodada do ano passado, o saldo era de cerca de 25 bilhões de reais. Além de micro e pequenas empresas, o programa deste ano inclui microempreendedores individuais, os chamados MEIs, que são cerca de 13 milhões no país.
Segundo a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, eles representam 57% dos empreendedores brasileiros. Na atual rodada, a taxa é de 6% ao ano, mais a taxa Selic. A modalidade está disponível para empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000 e cada empresa pode pegar emprestados até R$ 150 mil, limitados a 30% do faturamento. O governo liberou o uso do FGTS Futuro. O objetivo é facilitar o pagamento de financiamentos imobiliários. A nova medida deve impulsionar o programa Casa Verde e Amarela. Vamos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. A conquista da casa própria ficou um pouco mais acessível com a aprovação do uso do FGTS Futuro, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que ainda nem foi depositado pelo empregador. É uma prática já usual no mercado financeiro você trabalhar com rendas futuras, né? Então, quando você trabalha com pessoa jurídica, você pega o faturamento, prevê um faturamento futuro e você faz um limite de crédito para essas empresas. Isso é normal na pessoa jurídica. E a prática agora alcança também a pessoa física que sonha em comprar um imóvel. Mas há regras. A medida aprovada pelo Conselho Curador do FGTS é voltada a famílias com renda mensal de até R$ 2.400 para contratações do programa Casa Verde e Amarela do governo federal, que tem por objetivo facilitar o acesso da população à casa própria. Obviamente, vamos pensar com a cabeça de financista, né? Você tem uma taxa de juros no empréstimo que vai ser maior do que você vai receber no fundo de garantia. Então, obviamente, é muito melhor você usar recursos do fundo de garantia para o financiamento, não tenha dúvida, porque você vai estar sendo remunerado a uma taxa bem menor e você vai estar pagando uma taxa maior. Então, você troca uma dívida mais cara, né, por uma questão que você, no momento, é interessante. O economista explica que o FGTS Futuro será utilizado como um complemento à capacidade de pagamento do comprador. E ele dá um exemplo a partir de uma mensalidade de R$ 600. Então, nós vamos falar assim, vai precisar de mais R$ 100 aqui para complementar essa prestação aqui. Você vai pagar os 500, mas para 600 você não tem. Então, vamos usar esse recurso do fundo de garantia. Quando houver o depósito, eles pegam esses R$ 100 que faltou na tua prestação e bloqueia lá e fica sendo para o financiamento. A medida valerá apenas para novos financiamentos e não haverá prazo limite para que os trabalhadores recorram ao benefício, que depende diretamente da manutenção do emprego. O especialista lembra que caso o trabalhador use o FGTS Futuro para comprar um imóvel, todo o valor depositado no fundo não utilizado para o pagamento de parte da parcela do financiamento poderá ser normalmente sacado quando a pessoa for demitida no interesse do serviço. E a empresa ainda terá de pagar a multa de 40% sobre a soma de todos os depósitos feitos até ali. E ainda, em outra situação, caso o comprador do imóvel que optou pelo uso do FGTS Futuro mude de ideia, também dá para voltar atrás na decisão. A relação entre banco e cliente é de consumo. O que rege a relação é o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor garante a ela esse direito. O que vai acontecer muitas vezes é que a pessoa que está atendendo ela no banco não tem conhecimento disso. Então, ela faz valer o direito dela. Fala, não, conforme o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho direito de desistir. Pode fazer as coisas, assina tudo. Mas se você quiser desistir, você tem direito. Agora a gente fala sobre a polio. Porque, olha só, a estratégia de busca ativa no Rio de Janeiro funcionou. Após um dia, a procura por imunização mais do que dobrou, Paty. Que bom, né, Dani? Olha, foram aplicadas mais de 1.400 doses de vacina, onde eram feitas cerca de apenas 600 imunizações. Vamos ver. A queda da cobertura vacinal contra a poliomielite começou a ser revertida pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, com a intensificação da chamada busca ativa, que inclui visitas domiciliares e ligações para as famílias. A pasta incentivou os pais a levarem as crianças e os adolescentes nos postos de saúde da cidade para a atualização das cadernetas de vacinação.
O resultado pôde ser notado ao fim do primeiro dia da iniciativa. Houve um aumento de 134% no número de vacinas aplicadas. A Secretaria registrou 1.405 vacinas distribuídas, sendo que a média registrada na última semana era de 600 doses aplicadas por dia. A poliomielite vive atualmente o seu momento mais crítico, representando o risco de retorno de uma doença já erradicada no país desde 1994, após ter atingido cerca de 51% do público-alvo. O esquema vacinal contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, deve ser iniciado a partir dos 2 meses de vida, com mais doses de reforço até os 5 anos de idade. O momento também é de atualizar a caderneta de vacinação contra as demais doenças. Crianças e adolescentes de até 14 anos, sempre acompanhados por um responsável, devem ir aos postos e clínicas da família da cidade para colocar em dia o esquema vacinal. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que autoriza empresas a comprar vacinas contra a Covid para imunizar os próprios funcionários sem a necessidade de fazer doações ao SUS. A medida provisória segue agora para o Senado. A medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada, sem o requisito da doação ao SUS, foi aprovada em plenário da Câmara e agora o Senado precisa votar a proposta até terça-feira para não perder a validade. O texto foi aprovado sem modificações. A ideia é que as empresas possam comprar o imunizante diretamente dos fornecedores, como acontece com as demais vacinas. A MP revoga a obrigatoriedade de doação ao Sistema Único de Saúde de parte dos estoques comprados pela iniciativa privada, como previa a lei aprovada durante a pandemia. O governo federal argumentou que a vacinação no país atingiu doses suficientes para completar 100% dos grupos prioritários. Além disso, o Ministério da Saúde mantém contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses e a possibilidade de compra adicional de 50 milhões. Agora vamos falar do tempo. A quarta-feira tem sido bem quente em várias áreas do país. No centro-norte, o calorão que predomina há meses deve continuar essa semana, mas acompanhado aí de fortes temporais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, algumas cidades podem registrar um volume de chuva de até 100 milímetros e ventos de mais de 90 quilômetros por hora. Agora vamos juntos conferir como está o tempo em algumas cidades? Começamos por Manaus, capital do Amazonas. A cidade tem enfrentado um dia quente. Nesse momento faz 31 graus. Muitas nuvens já começaram a chegar na região e fica o alerta. Tem previsão de chuva forte a qualquer hora do dia. Agora vamos lá para Rondônia, em Porto Velho. Na capital a situação está bem parecida. O dia também segue quente por lá e a cidade enfrenta nesse momento um calorão de 33 graus. Mas acredite, tem previsão de temporais para o finalzinho da tarde. E para finalizar, a gente fala aqui da capital paulista. Vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento. Olha, você vê aí na sua tela, céu bastante nublado, o sol já tentou aparecer, mas está difícil. Já até garoou em algumas regiões. De volta comigo, a capital paulista registra nesse momento 21 graus. E olha, se for sair de casa, não esqueça o guarda-chuva, porque tem previsão de mais chuva a qualquer momento do dia. Veja a seguir, Vladimir Putin instaura lei marcial nos territórios da Ucrânia anexados pela Rússia. E ainda, preços de alimentos levam inflação britânica ao maior nível em 40 anos. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora é 1h16 pelo horário de Brasília e voltamos com os destaques internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decretou lei marcial nas 4 regiões anexadas da Ucrânia. Com a medida, as leis locais não valem mais e os territórios passam a ser então controlados diretamente pelo exército russo. Putin anunciou a medida durante um discurso em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional da Rússia. As medidas marcam a mais recente escalada de Putin para combater uma série de derrotas para as forças ucranianas,
que seguem avançando em territórios ocupados. Em reação ao anúncio de Putin, o governo da Ucrânia disse que a declaração deveria ser considerada uma falsa legalização de saque de propriedade ucraniana. Um decreto publicado nesta quarta restringe os movimentos de entrada e saída de civis de 8 regiões, incluindo os territórios anexados ilegalmente por Moscou, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Putin ainda não deu detalhes sobre as restrições, que devem entrar em vigor a partir da meia-noite de quinta-feira no horário local. A lei marcial é uma norma implementada em cenários de conflitos, crises civis e políticas, que substitui as leis e autoridades civis pelas militares. Algumas das características da lei marcial incluem o toque de recolher, restrições de movimento e residência, restrição a dados e acesso à informação e proibições de greves. A União Europeia afirmou que tem evidências suficientes para sancionar o Irã pelo uso de drones na Ucrânia. Os recentes ataques no território teriam sido feitos com equipamentos fornecidos à Rússia por Teherã. O anúncio foi feito por uma porta-voz do bloco nesta quarta-feira. Houve um acordo político amplamente compartilhado de que a UE deveria reagir rapidamente. Agora que reunimos nossas próprias evidências suficientes, o trabalho está em andamento no Conselho visando a uma resposta clara, rápida e firme. Na segunda-feira, o Bloco Europeu adotou sanções contra inúmeros funcionários e 4 entidades no Irã, incluindo a Polícia da Moral, pela morte em detenção da jovem Mahsa Amini e pela repressão aos protestos que se seguiram em todo o país. Os funcionários sancionados, citados no Diário Oficial da UE, serão proibidos de entrar no espaço europeu e quaisquer bens que essas pessoas ou entidades tenham na União Europeia serão congelados. A alta nos preços dos alimentos levou o Reino Unido a registrar a maior inflação dos países do G7. O governo afirma que os custos já começaram a desacelerar. Impulsionada pelo aumento nos preços dos alimentos, a inflação britânica voltou aos 2 dígitos em setembro, após ter atingido em julho o nível mais alto em 4 décadas. Os preços de alimentos e bebidas não alcoólicas deram a maior contribuição para o resultado da inflação em setembro, com alta de 14,5%, o maior salto desde abril de 1980, de acordo com a série histórica, o que representa um novo golpe para as famílias que lutam com a crise do custo de vida. O Escritório de Estatísticas Nacionais disse que o índice de preços ao consumidor aumentou 10,1% em termos anuais em setembro. Os números destacam as dificuldades para as famílias britânicas, especialmente as de menor renda, que enfrentam novas incertezas sobre a extensão do apoio financeiro disponível após a recente reviravolta do governo. Com esse cenário, o Banco da Inglaterra também passa pela pressão de intensificar a política de aumento dos juros no próximo mês. Os Estados Unidos anunciaram que farão uso de 15 milhões de barris adicionais de suas reservas estratégicas para tentar conter os preços do petróleo. O presidente americano Joe Biden não descarta recorrer a mais, disse nesta terça-feira um funcionário do governo. Essa nova injeção, que será executada em dezembro, constitui a última parte do programa que o presidente americano anunciou na primavera e que previa a liberação de um total de 180 milhões de barris para fazer frente aos altos preços dos combustíveis. O preço da commodity aumentou como resultado da invasão russa da Ucrânia. A notícia reportada nesta terça-feira por vários veículos de comunicação americanos durante o dia derrubou as cotações do petróleo. O presidente deu instruções ao Departamento de Energia para estar pronto para vender mais petróleo das reservas, disse o funcionário do governo à imprensa. Biden também planeja pôr em marcha um mecanismo para repor as reservas estratégicas no longo prazo. O governo americano vai começar a comprar petróleo cru quando o preço do barril WTI cair a uma faixa de 67 a 72 dólares. A administração Biden planeja negociar contratos de recompra a um preço acordado de antemão, o que limitará os riscos associados à volatilidade dos preços. Deserto é sinônimo de lugar seco, sem vida, sem esperança, mas um pequeno país do Oriente Médio tem trabalhado muito para mudar essa realidade: o Catar. Afinal, quem um dia iria imaginar que a Copa do Mundo seria realizada lá, no meio do deserto, não é, Paty? Verdade, Dani. Olha, e o Mundial de Futebol não vai acontecer lá por acaso, não.
O esforço dos catares vai muito além dos estádios de futebol. O país acaba de inaugurar sua primeira usina de energia solar no deserto. A previsão é de que ela forneça até 10% da energia para o território. Vamos acompanhar. O emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, participou da cerimônia de inauguração. O ministro da Energia, Saad Sherida Al-Kaabi, afirmou que a fazenda solar em Al-Qarshaa, a oeste da capital Doha, é uma das maiores do Oriente Médio. O empreendimento foi lançado em 2016 em parceria com a francesa Total Energies e a japonesa Marubeni, como parte de um esforço mais amplo do Catar para investir em energia solar. O projeto custou 467 milhões de dólares, o equivalente a 2,4 bilhões de reais. No total, são 1,8 milhão de painéis solares em uma área de mais de 10 quilômetros quadrados. A usina está em operação desde junho. O Ministério da Energia destacou que o projeto faz parte das iniciativas estratégicas para construir projetos que contribuam para reduzir as emissões de gases. Durante o dia, a tecnologia de rastreamento solar move os painéis para garantir a máxima exposição solar, enquanto à noite, os braços robóticos limpam a poeira. O Catar vai sediar a Copa do Mundo de 2022 entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Todo mundo na contagem regressiva, né, Dani? Com certeza, já já. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não esqueça, daqui a pouco o Kleber Benek chega com mais informações. Uma ótima tarde para você e até amanhã.